Será que tu não és boa o suficiente ou será que tu ainda não te deste tempo para ser boa o suficiente? Este é, de certa forma, o tema que eu quero abordar neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast, porque através deste episódio tu vais descobrir os 3 P's, que são assim segredos, que não são segredos, tu já vais entender, que vão te ajudar a dominar e a desenvolver qualquer tipo de habilidade que, obviamente, tu queiras desenvolver. Mas antes de nós entrarmos no nosso episódio, olá, estrela, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos e, como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E antes de nós entrarmos no nosso assunto, já te inscreveste no canal? Segues o Sonhar Sem Limites Podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, se forem as plataformas que tu utilizas para ouvir, para assistir o Sonhar Sem Limites Podcast. Se não, mulher, do que tu estás à espera? O Sonhar Sem Limites Podcast, ele é do tamanho que tu decides que ele seja, e essa decisão, parte dessa decisão, significa que tu és inscrita no canal ou que tu segues o Sonhar Sem Limites Podcast pelas plataformas onde tu consomes o conteúdo. Não seja aquela pessoa que só consome e não ajuda o podcast a desenvolver, que não faz com que ele seja conhecido por mais e mais pessoas, porque se ele está a te ajudar, pode ajudar outras pessoas também. E não custa nada clicar no botãozinho ali de seguir ou de inscrever aqui no canal. Não custa nada para ti, mas para nós é um gesto, é um sinal de que tu gostas de podcast e queres que mais pessoas fiquem a conhecer o Sonhar Sem Limites Podcast. Por isso, mulher, vai, eu estou-te a ajudar, ajuda-me de volta e a gente se ajuda, tá? Bora para a nossa conversa. Eu acredito que a primeira coisa que nós realmente precisamos fazer nessa conversa, nesse podcast, é entender que nós podemos, sim, desenvolver qualquer tipo de habilidade que nós queremos desenvolver. Mas também, porém, existem algumas habilidades que nós nunca seremos bons. Eu acredito, sim, que nós podemos desenvolver qualquer tipo de habilidade que nós queiramos desenvolver. No entanto, eu também tenho consciência de que existem coisas que nós nascemos para ser boas a fazer e que, sim, convém nós investirmos tempo e energia a aprender sobre aquela habilidade, e existem coisas que não é para ser. Ai, mas como é que eu sei se é para ser, se não é para ser? Depende. Tá? Depende muito de o que é que tu tens uma inclinação para e o que é que tu precisas aprender para. Ok? Esses 2 pontos tu tens que analisar. Eu tenho inclinação, eu gosto de... Então, vou lá tentar experimentar. Vai que eu consiga desenvolver essa habilidade. Por outro lado, eu preciso desenvolver essa habilidade porque XYZ depende dessa habilidade. Porque o trabalho que eu quero depende dessa habilidade. Porque, o negócio que eu quero criar depende dessa habilidade. Ou porque eu preciso aprender isso tudo para construir o negócio que eu quero, até que eu tenha condições para contratar pessoas para fazer isso. Então, assim, as habilidades que tu vais desenvolver dependem muito de quem tu és, do que tu fazes, daquilo que tu precisas, das tuas necessidades, no fundo. Eu tive que aprender muitas coisas que eu nem sequer sabia o nome quando comecei o meu negócio como todo no digital, quando eu comecei a produzir conteúdo no digital, quando eu comecei com Sonhar Sem Limites Podcast. Então, assim, eu não sabia coisas como, por exemplo, gravar áudio, editar áudio. Não fazia a mínima ideia como é que se faz isso. Então eu tive que desenvolver essa habilidade e conforme eu fui praticando, eu fui desenvolvendo uma naturalidade de falar e de entender as pausas que eu faço, isso tudo, sem nunca ter sentado com ninguém para me ensinar, fazendo as coisas acontecerem, entende? Então as habilidades que tu vais precisar desenvolver dependem muito daquilo que tu fazes, daquilo que tu queres fazer, dos teus planos e projetos para o futuro, daquilo que tu queres tirar do papel. Primeiro ponto que eu tenho que dizer é isso. Outra coisa que eu considero importante que tu entendas nesse episódio é que quando eu digo que existem algumas habilidades que nem todo mundo vai aprender, é porque eu acredito genuinamente que existem coisas, tá, que nós nascemos para
ter uma aptidão, de certa forma, para fazer aquilo. Só que se eu não invisto tempo para desenvolver aquela habilidade, eu nunca vou saber se eu sei essa habilidade. Vou te dar um exemplo. Eu até os meus 24 anos, mais ou menos, agora tu deve estar a pensar, e tal, mas tens quantos anos? Segredo dos deuses. Fica assim, segredo dos deuses. Mas quando eu tinha por volta dos meus 24 anos, eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar. Ponto. Não sabia. Em 2022, eu fui de férias com a minha amiga e eu estava na piscina e não foi a primeira pessoa que me disse isso, mas uma das falas que eu me lembro, das pessoas que eu me lembro de ter me dito isso, foi ela, de eu estar na piscina e ela até gravou um vídeo, que vou ser sincera, eu nunca vi o vídeo, mas eu sei que ela gravou o vídeo. E ela, entretanto, acabou por trocar de telefone e perdeu-se o vídeo. E quando eu saí da água, ela até olhar para mim e dizer, nossa, tu pareces um peixe, parece uma sereia na água. E aquilo, por que aquilo foi marcante para mim? Porque até os meus 24 anos eu não sabia. Eu não sabia nadar. E quando nós fomos de férias, e ela diz-me isso e eu fiquei, nossa, até os meus 24 anos eu achava que eu não era capaz de nadar. Eu achava que eu nem sequer conseguiria desenvolver essa habilidade, até eu ter tomado a decisão de desenvolver essa habilidade. Eu já trouxe 2 exemplos aqui de algumas habilidades que eu aprendi a desenvolver consoante eu sentia necessidade. A primeira tem a ver com o aspecto profissional, eu queria começar a gravar o podcast, eu queria ter o meu podcast, então eu tinha que aprender a sentar, gravar, editar, para colocar o podcast para rodar. E segundo, a questão da natação. E a questão da natação é muito engraçado porque é um tanto pessoal, mas também foi muito profissional. Porque para entrar no trabalho que eu queria, ok? Eu precisava de saber nadar. Então, foi muito influenciada por uma questão profissional que eu decidi desenvolver essa habilidade que, querendo ou não, acaba por ser-me útil na minha vida pessoal. Então, quando eu trago-te esses 3 P's que eu vou te trazer aqui, que vão sim ajudar-te a desenvolver e a dominar qualquer tipo de habilidade que tu queiras, acredita, é porque eu já desenvolvi muitas habilidades com base nisso e foi aí que eu parei e pensei o quanto é possível nós desenvolvermos essas habilidades que nós queremos. Porque o que eu muitas vezes vejo são pessoas que dizem, sem sequer tentar, tá? Dizem, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho habilidade para fazer isso. E eu fico, desenvolve. Tu não tens essa habilidade. Tu não tens essa capacidade. Mas tu alguma vez tentaste desenvolver essa habilidade? Tu alguma vez te dedicaste para desenvolver essa habilidade? E na maioria das vezes a resposta é não, porque eu já sei que eu não consigo. Ou não, porque eu nunca fiz isso. Se eu nunca fiz, eu tenho que começar a fazer. Percebes o que eu quero dizer? Se eu nunca fui boa em alguma coisa, eu tenho que entender que não é porque eu nunca fui boa naquilo até este momento que eu não posso me tornar boa naquilo. Então, por isso é que eu comecei esse podcast perguntando, será que tu não és boa o suficiente ou será que tu não te deste tempo suficiente para te tornares boa naquilo? Fica já aí a reflexão, já começa a puxar aí os teus fusíveis e pensar nisso. Porque muito provavelmente, aquela habilidade que tu queres ou que tu precisas desenvolver, ok? Temos sempre esses 2 pontos para decidir qual é a habilidade que tu vais trabalhar. Temos que pensar, é uma habilidade que eu quero? É algo que eu tenho curiosidade? É algo que eu quero aprender? Sim, é. Então pronto, eu vou me dedicar e eu vou me agarrar a esses 3 P's que eu vou te entregar aqui para eu desenvolver essa habilidade. Se for algo que, eu preciso de aprender isso. A minha vida profissional depende de eu aprender essa habilidade. Então, eu vou me dedicar para aprender essa habilidade. Percebes o que eu quero te dizer? Agora, de antemão, tu dizeres, eu não sei. Eu não consigo. Eu não sou capaz. E empurrares essa habilidade, teres esse comportamento de
expulsa mesmo desta habilidade, simplesmente porque tu nunca te dedicaste, te comprometeste de facto a aprender aquilo, é ter um pensamento e um comportamento burro. Entendes? Vou pegar aqui um exemplo meu. Eu até, sei lá, coisa de 1 ano atrás, eu cheguei a praticar kickboxing. E desde muito, assim, muito tempo, eu queria fazer alguma arte marcial, boxe, kickboxing, o que eu fosse. Só que eu achava que eu não sabia sequer dar um soco. Então eu pensava, pô, eu não sei dar um soco. Como é que eu vou aprender tipo kickboxing? Como é que eu vou? Até o momento que eu tomei a decisão de não. Eu vou lá, vou tentar, vou experimentar. E é algo que eu parei, mas pode ser que eu ainda volte a fazer. E eu fui, tentei, experimentei. E para aí, sei lá, nos meus primeiros 6 meses que nós estávamos, que eu ainda fiquei para aí quase 2 anos, o meu mestre ele já estava a dizer, Edu, temos que pensar em competir. E eu, gente, calma lá, que eu não quero ficar com o nariz todo. Quer levar aqui de partir o meu nariz, gente? Essa carinha que foi dada por Deus, vamos combinar. Não, tá? E eu acabei por, obviamente, nunca competir, é algo que eu não quero mesmo, porque qualquer tipo de desporto que tu me vejas a fazer hoje em dia, são desportos que eu faço por uma questão de desporto mesmo, por eu gostar de me movimentar fisicamente falando. Mas não tenho intenção nenhuma de começar a competir, não tenho intenção nenhuma de levar isso adiante, até porque eu acho que eu já nem tenho idade para isso, não é? Vamos combinar. Idade para praticar certos tipos de desporto de competição mesmo, ser atleta de competição, são pessoas muito mais jovens, isso tudo, enfim, whatever. Não quer dizer agora que se tu fores mais velha e queres, não entres por esse caminho. Mas a minha forma de ver as coisas, os objetivos que eu tenho para a minha vida, o futuro que eu vejo, não é dentro de um esporte. Acho que assim fica mais claro, tá? Mas lá está, era algo que eu não sabia, ou que eu achava que eu não era capaz, até eu tomar a decisão de ir, de experimentar, e em 6 meses, pô, eu já estava a começar a ser muito boa naquilo, ao ponto de me proporem começar a competir, que obviamente ia requerer muito mais tempo e dedicação da minha parte, muito mais esforço, muito mais treinos e isso tudo. Mas o que eu quero dizer mais uma vez com isso? Se tu quiseres desenvolver uma habilidade, tu consegues desenvolver essa habilidade. Tu podes desenvolver essa habilidade. Não é algo que está fora das tuas capacidades, tu nem sequer tentaste. Muitas vezes pode ser algo que tu vais começar a fazer e tu vais entender, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Como foi o meu caso com o podcast. Eu quando comecei a gravar o podcast, não é, para quem não sabe, enfim, se for o primeiro episódio que tu estás a ouvir, eu comecei dentro do blog. Eu gostava de escrever, até hoje eu gosto muito de escrever. Então, eu comecei na internet através de um blog. Eu escrevia. E quando começou a surgir os podcasts e aquela coisa toda, eu comecei a ouvir, e eu gostava muito desse formato, gostava muito da interação, gostava muito de ouvir ali a voz da pessoa, a entonação da voz. Tudo isso, não é? Essa experiência para mim era muito enriquecedora e começou a surgir assim o bichinho do podcast em mim. E eu comecei a ter essa vontade de sentar e gravar o meu podcast também. E a primeira coisa que eu comecei o que eu preciso para gravar um podcast? E eu comecei a pesquisar e fui atrás e eu tive que aprender a ter um podcast, aprender a começar um podcast, aprender a roteirizar um podcast. Tipo, tudo isso eu tive que aprender. E quando eu comecei a gravar o podcast, eu pensei, pô, eu quero fazer isso. Eu quero continuar a fazer isso. Eu quero acordar e fazer isso. Entendes? Então, muito provavelmente essa habilidade que tu estás a negligenciar, que tu estás a deixar para trás, que tu estás a achar que tu não és capaz de desenvolver, de fazer isso tudo, pode ser a habilidade que vai abrir um novo horizonte para ti, tanto na tua vida pessoal quanto profissional, dependendo, obviamente, de que habilidade nós estamos a falar. Então, pensa, reflete se realmente tu não és boa nisso que tu dizes, que tu não és boa, ou se simplesmente tu nem sequer paraste para tentar fazer aquilo. E uma coisa que eu acho que é importante eu dizer-te aqui também é que eu, particularmente, eu não quero ser boa em tudo. Eu não quero desenvolver todas as habilidades que existem no mundo. Eu não quero.
Ok? Como trouxe aqui a questão de competir no esporte. Eu não quero fazer isso. Não quero. Então, eu não quero desenvolver todo tipo de habilidade. Existem muitas habilidades no mundo. Eu não quero. Edu, mas por quê? Por uma questão de foco. Por uma questão de energia. Por uma questão de tempo. Eu sei que se eu for investir o meu tempo e a minha energia a desenvolver uma habilidade que eu não quero ou que eu não preciso porque ela não me é útil para aquilo que eu quero fazer da minha vida a longo prazo, eu vou estar a retirar foco do que é importante, do que é essencial, do que eu preciso fazer, do que eu preciso desenvolver. Então, o que eu quero que tu entenda? Tudo tu podes, mas nem tudo te convém. Provavelmente tu já ouviste essa frase. Tu podes desenvolver todas as habilidades? Podes. Mas nem todas as habilidades te convém desenvolver. Então, quem vai escolher as habilidades que vai desenvolver és tu. Tu és a pessoa que vai decidir, essa habilidade eu quero desenvolver. Essa habilidade eu não quero desenvolver. Por que eu quero desenvolver essa? Por isto, isto, isto. Por que eu não quero desenvolver esta? Por isto, isto, isto. E fazer-te essas perguntas, ter essa clareza mesmo, vai te ajudar no teu caminho a escolher melhor os teus caminhos, porque uma das coisas que mais atrapalha as mulheres, que mais atrapalha as mulheres quando elas querem começar a empreender, as empreendedoras, as pessoas quando começam a entrar no digital, quando tem um projeto que querem tirar do papel, é justamente não ter essa clareza de o que eu quero e o que eu não quero. Porque quando tu entendes, eu quero isso, e para eu alcançar isso, eu preciso desenvolver isto aqui, o teu foco é aqui. Vão vir pessoas, vão vir pessoas e vão te dizer, olha, mas tu podias desenvolver esta habilidade. Olha, mas tu podias fazer isto. Mas tu podias fazer aquilo. Se tu sabes que essas outras alternativas que eles estão-te a dar, por mais que sejam alternativas válidas, muitos aspas, se tu sabes que o que realmente vai te fazer chegar onde tu queres é isto, é nisto que tu vais te manter. E acredita, eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito para entender isso. Se eu tivesse entendido isso, sei lá, há uns 3 anos atrás, provavelmente a minha vida em muitos sentidos seria totalmente diferente. E provavelmente tu, se tu tiveres, deixa aqui nos comentários, tá? Tens momentos na tua vida que tu arrependes de ter feito alguma coisa. Porque eu dei ouvidos, ou porque eu estava num momento que eu achava que era e tal e coisa, e eu fiz e eu me arrependo e não sei o que e tal. Primeira coisa que eu vou te dizer, não era o intuito desse podcast, mas bora lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é, não fica presa nesse erro. Sabe, não fica presa nesse erro. Não acha que só por causa de teres cometido esse erro que agora não vais conseguir ser mais nada, mais ninguém na vida, não vais conseguir fazer outras coisas, tipo, ressignifica, tá? Ressignifica. Isso é algo que nós fazemos dentro do Coragem de Ser, que é o meu programa de mudança de mentalidade e comportamento. Ressignificar as coisas, tá? Ele vai passar agora por um processo de estruturação, isso tudo, mas se tu quiseres entrar e fazer parte, fica atenta no meu Instagram, @DelanieCardoso, que eu partilho todas as informações por lá e deixo-os a par, e aqui no podcast também eu vou avisar, tá? Mas é importante ressignificar e seguir em frente. Essa é a primeira coisa que eu quero que tu faças. Tá, fiz ali alguma coisa, arrependi, segue o baile. Não fica presa ali. Ok? Por outro lado, esses erros que tu cometeste, essas coisas que tu fizeste, whatever, que fizeram com que tu arrependesses ali, eles podem ter alguma lição, alguma habilidade que tu tiveste que aprender ali, que podem te ser útil. Gente, eu já tive muita coisa. Eu já tive muitos momentos assim. Por isso é que eu digo, há 3 anos atrás, se eu soubesse que nem todos os caminhos me convêm, nem tudo que as pessoas estão a apresentar é aquilo que eu quero, e soubesse que, é isso que eu quero fazer. Pode ser que este caminho me demore mais tempo para chegar onde eu quero. No entanto, é o caminho que eu vou escolher perseguir, caminhar, porque eu sei que é o caminho que vai me levar onde eu quero. Porque, acredita, hoje em dia existem muitos caminhos para chegar onde tu queres chegar. Muitos caminhos. Só que cada caminho serve para uma pessoa, um tipo de pessoa diferente, consoante as habilidades que essa pessoa quer desenvolver, consoante as habilidades que essa pessoa já tem aptidão para desenvolver, e consoante as habilidades que o caminho que essa pessoa escolheu faz com que ela precise desenvolver.
Por isso é que é importante ter clareza. A clareza faz ter foco e permanecer no teu caminho. Desenvolver as habilidades que vão te servir a curto, médio e longo prazo para os teus objetivos. Ok? Não fica muito deslumbrada com todas as oportunidades que parecem irresistíveis, que parecem oportunidades, nossa senhora, é essa oportunidade. Eu já me deslumbrei muito com as oportunidades. E agora, se tu olhares para mim, para aquilo que eu era há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, obviamente não é a mesma forma de pensar. Não é no mesmo fluxo que eu quero fazer as coisas. E agora que eu comecei a focar naquilo que eu realmente quero fazer, é que eu vejo o quanto as coisas podem acontecer no seu tempo, mas ao mesmo tempo acelerar numa velocidade gigantesca. E por isso é que eu decidi trazer esse episódio também aqui para o Sonhar Sem Limites Podcast. Porque eu quero que tu entendas que esses 3 P's vão te ajudar a dominar qualquer habilidade que tu escolhas, que tu queiras, que tu precises desenvolver. Mas ao mesmo tempo, existem coisas que eu não sei, que eu quero aprender e que eu vou aprender, assim como tu tens coisas que tu precisas aprender e que tu, se quiseres, se te empenhares, tu vais sim começar a aprender essas coisas, vais começar a desenvolver. Um dos motivos pelo qual eu trouxe esse episódio foi justamente porque quando as mulheres me dizem Edu, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Sem nem sequer tentarem. Eu já penso, sério? Tipo, pelo menos tenta. Pensa comigo. Se tu nem sequer tentaste, como é que tu sabes que tu não és boa? Porque a pessoa diz, eu não sou boa. Mas ela nem sequer tentou. Ela nem sequer deu tempo para ela aprender aquela habilidade. E ela, Edu, eu não consigo. Eu não sou boa a fazer isso. Já alguma vez tentaste? Não, porque eu sei que eu não sou boa. Tá. Lindo. Maravilhoso. Pensa comigo. Se um bebê, quando ele nasce e começa a chegar àquela fase de engatinhar, ele decidir, eu não sou bom a fazer isso. Não sou. Não sou bom a engatinhar, não sou bom a andar, não sou bom a correr. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E simplesmente se recusasse a fazer, graças a Deus que os bebés não têm essa consciência que é muito tudo feito no instinto. Porque se tivessem essa consciência, a sociedade estava lascada, não é? Ele simplesmente não aprendia a andar, não aprendia a correr, não aprendia a falar. Então, eu gosto de trazer exemplo dos bebés porque eu quero que cada vez mais nós nos coloquemos nos nossos lugares. E do como assim? De seres humanos. Um bebê é um ser humano que aprende muito no instinto de... Porque às vezes eu paro e penso, gente, tem que existir um Deus por detrás das coisas. Porque quem é que diz o bebê que ele está no momento de começar a engatinhar? Quem é que faz o bebê pensar... Vocês pensam nessas coisas também? São tipo eu? Deixa aqui nos comentários se só sou eu que penso nessas coisas ou se há mais pessoas que pensam nessas coisas. Como é que ela está? Como é que esse bebê entendeu que este é o momento dele começar a engatinhar? Como é que ele entendeu que este é o momento dele começar a andar? Sabem? Aquelas coisas que acontecem quando tu vais vendo os bebés muito no instinto puro a fazer as coisas. Como é que ele sabe que esse é o momento? E se quando chega esse momento o bebê tivesse aquela consciência que tu enquanto adulta tens e deverias usar mais de forma consciente, de pensar... tá, mas eu não sei andar, então eu não vou tentar. Porque é isso que tu fazes. Eu não sei essa habilidade, eu não sou boa nisso, então eu não vou fazer. Eu não consigo, então eu não vou fazer. E com isso perdes a oportunidade de desenvolver aquela habilidade. Assim como um bebê, se ele dissesse não, ele perderia a oportunidade de desenvolver a habilidade de andar, de falar, de comer, de fazer o que fosse. Entendes? Então, não vou dizer diminui-te, mas recolhe um bocado a tua estrutura física, não é aquela coisa de achar que eu sou uma mulher adulta, e coloca-te mais nesse lugar de um bebê. Porque é isso que nós somos sempre que nós estamos a tentar desenvolver uma habilidade. Bebés. Eu estou a começar do zero. Eu não sei o ABC, beabá disso. Então, eu tenho que aprender a desenvolver essa habilidade. Imagina eu, nunca peguei no piano na minha vida.
agora decida começar a tocar piano. Eu sou um bebê. E eu tenho que aceitar essa condição de ser bebê. Este é um dos problemas pelos quais muitas mulheres também não desenvolvem as habilidades que elas precisam desenvolver para alcançar os sonhos delas. Elas não querem se colocar nesse lugar de bebés, de iniciantes, de leigas nesse assunto. Só que se tu realmente queres alcançar o sucesso que tu queres tirar os teus projetos do papel, queres ter a tua voz ouvida pelas pessoas, queres ter melhores condições de vida, queres alcançar os teus sonhos, queres ver os teus sonhos, tu precisas te colocar nesse lugar de uma bebê, uma iniciante naquele processo. Porque é algo que tu nunca fizeste na tua vida e está tudo bem, eu nunca fiz, eu não sei fazer. Eu mesmo na faculdade, quando estava a fazer a carta de condução, enfim, sempre que acontecia um episódio de alguém dar a entender que eu deveria saber mais do que eu sabia naquele momento, gente, entenda uma coisa sobre mim, eu sou muito frontal com as pessoas. Eu, quando é para conversarmos sobre um assunto, não tem fuga. Vamos conversar sobre esse assunto. Não importa se a pessoa vai ficar chateada, se a gente vai, sei lá, romper relacionamento, o que for. A gente vai conversar sobre esse assunto, se é para conversar. Então, eu nesses momentos, sempre que os professores faziam parecer que nós já deveríamos saber alguma coisa, whatever, e não sei o quê, eu sempre dizia, tá. Se fosse para eu saber, uma vez eu disse isso a um instrutor na aula de condução, se fosse para eu saber, eu não estaria aqui. E é engraçado, porque eu naquela altura eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje sobre... Consciência e conhecimento mesmo sobre o comportamento humano, sobre mente humana, sobre... mesmo sobre essa questão da comunicação, não é? Porque são 3 pilares que eu trabalho muito dentro da minha metodologia, que é a mentalidade, o comportamento e a comunicação. Nós sabemos realmente comunicarmos as coisas, as pessoas... Nessa coisa de ter mesmo essa comunicação emocionalmente inteligente, falando assim, eu já dizia às pessoas, se fosse para eu saber, eu não estaria cá. Eu não tinha medo de comunicar essas coisas às pessoas, com todo o respeito, obviamente. Mas eu dizia, se eu estou ali para aprender, por que estás a achar que eu já deveria saber tudo e mais alguma coisa? Não deveria, estou aqui para aprender. E tu tens de colocar nesse lugar. Precisas desenvolver uma habilidade, coloca-te no lugar de aprendiz, de iniciante, de um bebê a aprender o beabá. Diminui esse teu ego. É isso que eu queria dizer há pouco. Diminui o teu ego. Porque muitas vezes é o ego que não te deixa desenvolver aquela habilidade, porque tu partes do princípio que tu já deverias saber isso pela tua idade ou whatever, e não queres te colocar nesse lugar de iniciante. Eu, quando fui fazer a aula de natação, aos meus 24, 25 anos, não é? Que eu ia fazer, era algo que, para mim, no início, era muito difícil, porque eu pensava, nossa, com essa idade eu estou a fazer aula de natação. Tipo, o que as pessoas vão pensar? Não, eu deveria ter feito isso quando eu era mais nova, né? Criança. Tá, mas eu não fiz quando eu era mais nova. E nesse momento, se tens alguma habilidade que tu achas que tu precisavas ter desenvolvido, que tu queres desenvolver, ou que tu precisas desenvolver, mas que tu achas que tu precisavas desenvolver quando tu eras mais nova, entende uma coisa, passado ficou no passado. Tu não desenvolveste essa habilidade até o momento agora. Então, diminui teu ego, coloca-te no lugar de aprendiz e vai lá aprender. Tá, eu não aprendi até aqui. Então eu vou lá aprender. Porque enquanto eu acordar e respirar, eu posso aprender o que eu quiser. Ok? Repete isso para ti mesma. Enquanto eu acordar e respirar, eu posso aprender o que eu quiser. Porque tu podes. Então, Edu, quais são esses 3 P's que eu preciso para dominar, desenvolver qualquer tipo de habilidade que eu quiser? Acredita, as pessoas que tu vês hoje, que tu admiras, que de repente tem uma habilidade que tu ficas naquela, nossa, como é que ela consegue fazer isso? Ou como é que ela consegue fazer isso? Meu Deus, eu gostaria de conseguir fazer isso que ele faz. O que for, tá? Que tu olhas e tu admiras e tu, enfim, te inspiras nessa pessoa de alguma forma. Essa pessoa teve que aprender a dominar esses 3 P's. Ela teve que aprender a dominar esses 3 P's para conseguir desenvolver aquele nível que tu hoje admiras, que tu hoje te inspiras. Tá, mulher, mas diz logo quais são esses 3 P's. Para de enrolar. Então vá, sem enrolação. Esses 3 P's são, eu vou explicar cada um deles, mas eu acho que eles não precisam de grande explicação. Esses 3 P's são
tá? Prática, paciência e persistência. Edu, estás a gozar com a minha cara? Não, não tô. Primeiro de tudo, o primeiro P que vai te ajudar a desenvolver qualquer habilidade que tu queiras é a prática. Tu precisas praticar essa habilidade. Eu precisei de praticar a condução para hoje saber conduzir. Eu precisei de ir para a aula de natação, praticar a natação para hoje saber nadar. Eu precisei de ir ao kickboxing, praticar o kickboxing para hoje saber o kickboxing. Tipo, enfim, ter aprendido, ok? Então, a prática é o primeiro P. Não adianta tu dizer, eu não sou boa, nunca praticou. Eu não sou boa. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Tu nem sequer tentaste fazer aquilo. Não praticaste aquilo. Queres aprender o que for, a habilidade que for. Sei lá, correr, pintar, cozinhar, desenhar, o que for. Precisas praticar. Primeiro dia vai estar bom? Não, vai estar uma bosta. Já falei sobre isso aqui. Vai estar uma bosta. O segundo dia vai estar bom? Não, vai estar pior ainda. Mas com o tempo, ok? Praticando, com a prática, pratica todo santo dia, se possível, enfim, praticando, tu vais chegar naquele nível de maestria. Tu vais chegar. É só olhares para os grandes atletas. Nós tivemos as Olimpíadas há pouco tempo, tu vibraste, aplaudiste, viveste. Quanto tempo tu achas que aquela pessoa praticou aquilo para fazer aquele show? Ganhar aquelas medalhas. Quanto tempo tu achas que essa pessoa praticou? Muito. Foi preciso muita prática, muito treino. Ali, incessantemente, incansavelmente. É isso que tu tens de fazer com a habilidade que tu queres desenvolver. Praticar. Eu hoje sei editar um áudio de um podcast. Foi porque eu pratiquei muito. Foram 99 episódios, fora os episódios que nem sequer foram ao ar. Então, tudo isso me deu uma bagagem para eu saber até fazer coisas que hoje eu faço no episódio em vídeo que eu nem sabia que sabia fazer. Mas que eu aprendi a fazer porque eu tive que editar não sei quantos episódios do meu podcast. Então, com aquela edição, eu percebi que quando eu cometia, sei lá, um erro, como é que eu gostava de, sei lá, fazer esse erro, se era um erro que eu queria fazer um corte, então eu sabia que eu tinha que pausar daquela forma para depois fazer o corte, para ser mais fácil. Enfim, são coisas que a prática me entregou. Entendes o que eu quero dizer? Tanto a prática de gravar quanto a prática de editar. Então, se tu queres desenvolver uma habilidade, coloca isso na tua cabeça. Prática. É o primeiro P. Eu preciso praticar, eu preciso praticar, eu preciso praticar. E vai lá e pratica. Segundo P, paciência, Edu. Como assim? Tens de ser paciente contigo. Tu tens que ser paciente contigo. Nós, quando estamos a desenvolver uma habilidade, ao praticar, nós vamos perceber que é difícil. Vamos perceber que nós estamos a cometer muitos erros. Nós vamos perceber que vai levar tempo. Então eu tenho que ter paciência. Paciência comigo, com o processo. Com a prática em si, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ser paciente. Eu tenho que desenvolver essa virtude. Paciência é uma virtude. E tu precisas desenvolver ela. Essa virtude. Paciência. Eu errei. Tá bem. Eu vou lá, faço de novo. Amanhã as coisas correm melhor. Hoje eu não estou num bom dia. Não foi bem. Tá. Ser paciente mesmo, sabe? Ser paciente. Não te frustrares contigo por qualquer coisa. Não quer dizer que tu não te vais frustrar no processo, mas não te frustrares por pouca coisa. E o último P, que é um dos mais importantes, é a persistência. Por quê? Porque quando tu te frustrares com o processo, para além de teres que ser paciente contigo, tu tens que persistir. Ou seja, tu vais ter que voltar lá e fazer novamente. Não desistires. Porque eu me frustrei. Porque, sei lá, passou um ano e eu ainda não me tornei tão boa quanto eu gostaria. Passou um ano e eu ainda não consegui, ou whatever. Não, eu tenho que ser paciente com o processo. Eu tenho que ser persistente com o processo. Não vou desistir porque, olha, já está um ano e eu não consegui. Eu quero desenvolver essa habilidade. Então eu vou continuar a fazer. Eu vou continuar a praticar. Eu ainda não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Eu comecei o meu negócio, estou a produzir conteúdo, vou trazer agora muito para as empreendedoras que estão aqui. Comecei a produzir conteúdo na internet, o meu objetivo com produção de conteúdo, e isso é bom que fique claro, se vocês quiserem até trago mais
um episódio focado nisso mesmo. Se quiseres, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tu começas a produzir conteúdo para o teu negócio por diversos motivos, tá? Por diversos motivos. Fortalecimento da tua marca, conversão, o que for, tá? Tu começas a produzir conteúdo, o teu conteúdo tem que ter um objetivo. Quando tu colocas um conteúdo, tens de saber para que é esse conteúdo. É um conteúdo que eu estou a fortalecer a minha marca? É um conteúdo onde eu estou a vender alguma coisa, ou que eu quero se venda alguma coisa? É um conteúdo que eu quero que atraia novas pessoas? O propósito desse conteúdo, tá? Tem que ficar muito claro o meu objetivo com aquilo. Se tu começas a produzir conteúdo, tu não vais ver resultado no primeiro dia, no primeiro mês, sei lá, muitas vezes nem no primeiro ano tu vais ver resultado. Só que assim, tem que estar claro para ti o porquê que tu estás a praticar a produção de conteúdo. E tu tens que ter paciência para esperar que o resultado chegue. E tu tens que ser persistente para não desistir antes do resultado chegar. Entendes? E tu vais precisar ter paciência também para olhar aquilo que estás a praticar e perceber, tá, o que é que está bem? O que é que está mal? Como é que eu ajusto? Isso com qualquer tipo de prática. Eu estou aqui a dar o exemplo da produção de conteúdo nesse momento, mas qualquer tipo de prática. Imaginemos que tu queres começar a treinar, tu queres perder peso, tu queres ganhar massa muscular, o que for. E tu começas a perceber, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não estás a ver grandes diferenças? É bom sim, tu teres essa consciência de parar, observar e pensar, tá, onde é que eu estou a errar? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso ajustar? Ter essa paciência de fazer esse trabalho mesmo, ser paciente mesmo com o processo e não desistir do teu processo. Não desistir de alcançar aquilo que tu queres, de desenvolver essa habilidade que tu queres. Então, o que é que eu quero que tu leves desse podcast? Não digas que não sabes, não digas que não consegues, sem antes dar uma oportunidade para esses 3 P's. E sem antes dar tempo ao processo e dar tempo a ti mesma para que os resultados eles comecem a se revelar. Para que as coisas elas comecem a acontecer. Tu podes sim dominar qualquer tipo de habilidade. Desde que tu decidas e te comprometas com esses 3 P's. Desde que tu decidas e te comprometas a praticar, a ter paciência e a persistir na prática. Persistir no teu objetivo. Entendes? Qualquer tipo de pessoa que tu admires alguma coisa, tu vais olhar para esta pessoa, ela teve um início. E esse início, ela não era tão boa. Ela teve que praticar muito para chegar onde chegou. Ela teve que fazer muitos ajustes para chegar onde chegou. Ela teve que ter muita paciência para chegar onde chegou. Ela teve que persistir e não desistir para chegar onde chegou. E é isso que eu quero que tu leves desse podcast. Que tu coloques na tua mente e que tu executes de facto. Pensa aí. E deixa aqui nos comentários qual é a habilidade que tu queres desenvolver, que ao ouvir esse podcast tu pensaste, nossa, vou tentar, vou desenvolver essa habilidade. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quero saber o que é exatamente que tu queres aprender, que tu ainda não sabes e que tu vais te comprometer e vais decidir em experimentar, em praticar, em ser paciente, em persistir até que os resultados comecem a se revelar e tu começas a ver progresso. Tu começas a ver evolução, porque muitas vezes no início a evolução ela está ali, o progresso ela está ali, mas são tão pequenos, mas tão pequenos que tu não vês essa habilidade a ser desenvolvida. Tu não vês. Mas quando elas começam a acumular, se tu persistires, tu vais ver uma diferença gigantesca e algumas pessoas vão olhar e dizer, nossa, tu tivesse uma mudança radical. Tu sabes que não foi radical, tu sabes que houve um processo, tu sabes que houve todo um bastidor ali, tu sabes que houve muita paciência, muita persistência, muita prática da tua parte. Mas eles vão começar a aparecer. Então é assim, Estrela, se esse episódio foi útil para ti e se tu achas que é um episódio que pode ser útil para mais pessoas, tu te lembraste de uma amiga, envia esse podcast para ela. E diz, amiga, ouve esse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Ou ouve esse podcast. Ela vai lá, ela vai ouvir. E se ela gostar, ela vai fazer isso com uma outra amiga. Vocês vão ter um assunto para conversar e para debater. Vocês vão poder se apoiar, de repente, numa habilidade que cada uma quer desenvolver.
É esse o meu desejo, é esse o meu intuito, é essa a minha vontade com cada episódio que eu trago aqui. E quando eu peço para vocês partilharem, não só para que o episódio ele chegue a mais pessoas, mas que vocês consigam ter assuntos importantes, extraordinários, necessários, profundos para conversar e para estreitar mais a vossa amizade também. Ok? Então, se lembraste de uma amiga, envia para ela. Se partilhares nas suas redes sociais, não esquece de marcar @EdulaneCardoso e @Sonhar Sem Limites Podcast, que para mim vai ser um prazer enorme saber quem tu és, quem é ouvinte do Sonhar Sem Limites Podcast e, obviamente, repostar-te nas minhas redes também. Ok? E se tu estás no canal do YouTube, alô, deixa aqui o teu like. Faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom e que ela pode entregar para mais pessoas. Se tu estiveres a ouvir pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify, faz o mesmo. Dá 5 estrelas. Tu não podes deixar o like, mas podes dar 5 estrelas ao podcast. Que isso vai fazer com que a plataforma ela entenda que o podcast ele é bom, ele é útil, que ele pode ajudar mais pessoas e a plataforma vai enviar para mais pessoas que tenham exatamente o mesmo padrão, digamos assim, que tu tens. Se tu és ouvinte do Sonhar Sem Limites Podcast, és a mulher com quem eu quero falar, certo? E fazer com que esse podcast chegue a mais mulheres, como tu, vai fazer com que a nossa constelação, ela cresça e fique cada vez mais forte. Porque sim, o Sonhar Sem Limites Podcast, ele é do tamanho que tu decides que ele seja. Vocês que ouvem o Sonhar Sem Limites Podcast é que fazem o podcast ser do tamanho que ele é. Sem vocês nada disso seria possível. Eu faço a minha parte, mas eu preciso que vocês façam a vossa parte também. Então, estrelas, já sabes. Se partilhares nas tuas redes sociais, marca-me, envia para uma amiga e deixa aqui as 5 estrelas ou o teu like. A gente se vê no próximo episódio. Espero que esse episódio tenha sido útil. Tchau, beijo!